Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai trazer mais um vídeo sobre o VISC11, um fundo imobiliário de tijolo do segmento de shoppings, que a gente já fez 3 vídeos, está trazendo o 4º vídeo, a gente espera que não dê uma quantidade tão baixa como o último vídeo. O último vídeo está praticamente com 3 meses, aqui aponta 2, mas está praticamente com 3 meses, que foi no relatório de outubro. A gente está voltando hoje no relatório de janeiro, que se refere aos pagamentos pagos agora no mês de fevereiro, na última sexta-feira. E se a gente não obtivesse 250 views até completar mais um mês e sair o próximo relatório, a gente não vai trazer novamente outro vídeo do VISC. Então chegue junto, meu amigo, deixa o seu like, comente aqui, se puder compartilhe esse vídeo e dessa forma o YouTube espalhar para mais pessoas e a gente conseguir bater a meta de 250 views para trazer mais um vídeo do VISC11 no próximo mês de março, falando do relatório do mês de fevereiro. E antes de a gente começar a leitura do relatório propriamente dito, eu vou trazer alguns números importantes para vocês. Atualmente o valor de mercado do fundo, da cota do fundo, é R$ 121,46. Como o valor patrimonial dele é R$ 128,70, teve um reajuste recente nesse valor patrimonial, a gente tem um P sobre VP de 0,94, ou seja, ele está com 6% de desconto. Entre os fundos top da nossa bolsa, que eu considero os mais importantes, ele eu acho que é o mais descontado atualmente. Ele é o mais descontado exatamente porque teve esse aumento do valor patrimonial dele, uma reavaliação que fez o valor patrimonial dele subir. Isso deixou ele descontado. Ele já esteve mais descontado. Se eu não me engano, eu vi ele com o P sobre VP de 0,90. Ele já subiu 4%. Por que isso? Exatamente porque o dividend yield dele nos últimos 12 meses está de 8,89. Para fundo de tijolo, esse é um dividend yield muito bom. Praticamente 9%. Poucos fundos de tijolos distribuem um dividend yield tão bom como esse aqui de 9%. Isso deixa ele na posição entre os fundos bons, sem nenhum problema, na terceira posição de maior dividend yield da bolsa. Ele só perde para o HSML, até porque ele tem uma certa alavancagem que está sendo sanada agora no momento, mas por causa disso ele trouxe nos últimos 12 meses mais dividendos. Todo fundo alavancado tem um yield maior na média e também perde para o HGBS. Com exceção desses dois, ele bate todos os outros, inclusive o XPML, que está se tornando atualmente o maior fundo da nossa bolsa desse segmento aqui de shoppings. Mas por enquanto, o VISC11 é o maior da bolsa desse segmento de shoppings, com 3,7 bilhões de patrimônio líquido. O XPML está com 3,4, mas ele acabou de captar 1 bilhão. Ainda vai ser lançado isso aqui em breve, digamos, englobado, somado ao patrimônio atual, e ele vai ultrapassar o VISC, que vai ficar com 4,4 bilhões, se tornando o fundo número 1 da bolsa nesse segmento de shoppings. Mas por enquanto ainda é o VISC11. O número de cotistas do fundo é 295 mil, o que é um número de cotistas muito bom, quase 300 mil para um fundo de base 100. Isso chega a ser muito bom realmente, e por isso ele tem uma liquidez muito espetacular, de 11 milhões e meio, ou seja, é muito fácil comprar e vender cotas do fundo com essa liquidez de 11,5 milhões diária. O último dividendo pago por ele foi de apenas R$1, esse que foi pago na última sexta-feira, o que corresponde a um dividend yield do mês de 0,83. Mas a gente vai ver agora que ele poderia ter pago mais. E por que ele não pagou? A gente vai ver isso da própria boca do gestor do fundo. Vamos lá. Destaques do mês. No mês passado, o fundo gerou 2,44 por cota, meus amigos. 2,44 reais por cota, ou seja, ele pagou 1, ficou com 1,44 em reserva. Desse resultado aqui, ele tinha gerado de resultado recorrente, ou seja, lucro recorrente, ou seja, o lucro normal do fundo, 1,11. Ele poderia ter pago 1,11 e pagou 1, fez 11 de reserva. Mas não disse que era 2,44 porque teve 1,33 reais por cota de resultado não recorrente devido à segunda parcela das vendas que eles fizeram mais ou menos no meio do ano passado, 2023. Eles fizeram uma venda parcelada de vários pedacinhos de shoppings que ele possui, né? Porque você sabe que o VISC possui várias parcelas de shoppings. Ele não é dono majoritariamente, não tem mais do que 50% de algum shopping. Normalmente ele tem só um pedacinho. Ele vendeu Iguatemi, vendeu mais 2 e com essas vendas ele está recebendo mais uma parcela dessa venda e por isso teve o resultado excelente de 1,33 reais por cota que ele vai reservar. Ou seja, basicamente ele colocou no mês passado R$1,44 por cota. Uma reserva muito top, considerando que o fundo está pagando atualmente R$1. E outro destaque do mês de janeiro foi que o portfólio do fundo teve um crescimento no NOI, para quem não sabe o que é o NOI, ou NOI, como gostam de chamar também, eu chamo de NOI para facilitar, que isso aqui é Receita Operacional Líquida. Esse NOI é uma sigla americana para dizer Receita Operacional Líquida. Teve um aumento de 15,5% no principal mês para shoppings, que é o mês de dezembro, no caso de 2023, em relação ao mesmo período de 2022.
2022, que é um crescimento muito bom, né? Eu já ouvi alguns comentários de gente dizendo que esse mês de dezembro do ano de 2023, um mês muito ruim, muito abaixo dos anos anteriores, mas não pro VISC-11. Os shoppings dele deram um NOI melhor, tiveram receita operacional melhor do que o ano anterior de 2022, pelo menos em relação a 2022 foi 15,5% melhor. Comentário do gestor aqui do mês de janeiro em relação ao desempenho do fundo. O fundo distribuiu R$1, que foi pago, como eu falei para vocês, no dia 16 de fevereiro, última sexta-feira, e esse R$1 foi abaixo do valor que ele teve de lucro gerado, que foi R$1,11. E o resultado por cota ainda foi impactado de forma positiva com mais R$1,33 por cota, devido ao ganho de capital que teve no recebimento dessa segunda parcela das vendas dos ativos concluídas em 2023, que foi mais ou menos mês de junho ou julho, por aí. Então teve um resultado total do mês de R$2,44. A gente já viu isso lá em cima. Esse resultado gerado em excesso será distribuído ao longo desse primeiro semestre. Por isso que eu destaquei isso aqui, porque você vê a importância. Esse dinheiro será distribuído durante esse primeiro semestre, reforçando o guidance de distribuição média do fundo, que está entre R$1 e R$1,10. Ou seja, eles pagaram agora em fevereiro, pagaram em janeiro, pagaram em dezembro, pagaram, se eu não me engano, também em novembro. São os 4 meses seguidos pagando R$1. E eles têm essa tendência agora, com essa reserva que eles têm em caixa, de até aumentar a distribuição para R$1,10. O resultado atual, acumulado, não distribuído, é de R$1,80. Outra coisa importante para a gente ler aqui desse relatório, essa questão da aquisição de mais uma parcela de um shopping. 35% do shopping Estação em Curitiba, Paraná. Isso foi divulgado no dia 16 de janeiro e o valor total da aquisição vai ser de 156 milhões e vai ter um cap rate nos próximos 12 meses de 10,3%, o que é um bom cap rate, né? Passando aqui para a DRE do fundo, é daquelas DREs que eu não gosto, porque como eu gosto de falar para vocês, para mim o ideal é 6 meses a 1 ano, e aqui é apenas de 1 mês. Horrível isso, mas é o que temos, né, para hoje. Como ele não detalha muito esse resultado dele, só mostra o mês de janeiro, a gente basicamente tem que olhar, focar só nisso aqui, ó. Resultado dos shops, que é aquela NOI, resultado financeiro, que é a conta dessa receita financeira menos despesa financeira, subtrai da taxa de administração, subtrai das outras despesas e soma com o resultado não recorrente, nos dá um total de lucro do fundo de 70.457.000 e foram distribuídos 28.829.000. O restante foi tudo para reserva, cerca de 52 milhões. Então temos isso aqui de resultado acumulado não distribuído, que equivale a R$1,80. E a gente vê que nos meses de outubro, que foi pago em novembro, novembro que foi pago em dezembro, dezembro que foi pago em janeiro e janeiro que foi pago em fevereiro, nos últimos 4 meses ele distribui exatamente R$1. Você vê que ele gosta de ficar distribuindo de forma regular, tipo um reloginho. Ele gosta dessa forma de tipo um reloginho. Você vê que antes ele distribui aqui no começo do ano passado 82 centavos, depois caiu um pouco para 80, depois 82, 82, 82, subiu um pouquinho, 95, 95, depois 92, 92 e depois subiu para R$1 e manteve durante 4 meses. E provavelmente no mês que vem ou ele paga de novo R$1 ou R$1,10, como a gente viu logo acima. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui VISC-11 na sua carteira? Que outro fundo desse segmento de shoppings você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar esse tipo de informação, trocar figurinhas. Eu possuo, por exemplo, 3 FIIs desse segmento de shopping na minha carteira. Você quer saber quais são eles? Então coloque aqui nos comentários quais são os seus, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito, não perca mais seu tempo, meu amigo. Se inscreva já! Se inscreva já! Deixa aquele likezão que é importante pra gente aumentar o engajamento e dessa forma a gente conseguir alcançar mais pessoas via YouTube, para isso bater a meta de 250 views e trazer mais uma leitura do relatório do mês de fevereiro no mês de março que está chegando. E não esqueça, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, o mais rápido possível assistir assim que sai, que desta forma você também ajuda a aumentar o engajamento e dessa forma trazer mais views para os nossos vídeos. Aqui a gente tem um resumão, digamos assim, dos ativos que o fundo possui na carteira, sem citar nomes, é claro. A gente vai ver os shoppings que o fundo possui na carteira daqui a pouquinho, mas sem citar nomes, digamos assim, ele confirma pra gente que o fundo possui cerca de 3 bilhões, 559 milhões, praticamente 600 milhões em imóveis, ou seja, em shoppings. Tem aplicações financeiras também, que são em títulos públicos e fundos de liquidez diária. É por isso que o fundo tem receita financeira. Receita financeira vem exatamente dessas aplicações aqui. Ele tem cerca de 756 milhões e meio só em aplicações financeiras. E ele tem atualmente cerca de 713
703 milhões em dívidas de obrigações de imóveis, que são CRIs no caso, e alguns earnouts. A gente vê que ele tem mais aplicação financeira do que dívidas, do que alavancagem. Essas obrigações de imóveis a prazo são exatamente a alavancagem do fundo, cerca de 20% do patrimônio do fundo, mas que se ele quisesse, ele poderia pegar essas aplicações financeiras e pagar essa dívida e quitaria tudo. E ele ainda tem mais 97 milhões de outros, o que totaliza aquele patrimônio que a gente falou de 3,7 bilhões. Aqui temos toda a lista da dívida da alavancagem do fundo. Ele tem, em relação a obrigações a prazo, esses CRIs aqui, todos eles. Aqui temos as taxas, aqui temos o vencimento e aqui temos os valores de cada um deles e os percentuais em relação a essa dívida aqui de longo prazo, que totaliza cerca de 591 milhões. E mais os earnouts, que são 2 apenas, que tem vencimento em curto prazo. Esse aqui, por exemplo, é fevereiro de 2024, ou seja, esse mês vai ter essa dívida para pagar de cerca de 80 milhões e tem mais essa de 31 milhões, totalizando 111 milhões de earnouts. Se você somar isso com isso, temos aquela dívida de cerca de 703 milhões que ele poderia pagar com o dinheiro que ele tem em caixa, diga-se passagem. E aqui a gente vê a carteira do fundo dividida por NOI, são 25 participações em shoppings, temos a lista de todos os shoppings aqui. Esse percentual é a receita operacional líquida, ou seja, o NOI, que cada um desses shoppings gera para o fundo. Temos também o NOI por estado, a gente vê que número 1 é São Paulo, número 2 e número 3 com o mesmo percentual é Ceará e Rio de Janeiro, porque aqui no Ceará ele possui participação em 3 shoppings. É um bem pertinho aqui da minha casa, que é o Via Sul Shopping, um que fica um pouquinho depois, que é o Iguatemi Shopping, e mais um shopping na cidade vizinha, tá aqui o North Shopping Maracanaú. Esse Via Sul aqui fica a 1,5 km da minha casa. E vocês estão vendo a thumbnail aí do Via Sul. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão que é muito importante pra gente aumentar o engajamento, dessa forma bater os 250 views, pra no próximo mês trazer o relatório do mês de fevereiro aqui pro canal. E não esqueça, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e assistir assim que sair. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!